Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, meus irmãos, nós já cantamos para a glória do nosso Deus, agora vamos ouvir a palavra dele, mas sempre antes a gente pede a Deus ajuda, misericórdia sobre os nossos pedidos de oração, as pessoas que estão sofrendo, famílias enlutadas, quantas pessoas partindo, né? Pessoas novas, pessoas que teriam ainda muitos anos pela frente, mas Deus vai chamando. E como é importante você estar preparado para o encontro que todos nós um dia vamos ter, o encontro com Deus. E esse encontro ele precisa ser um encontro muito especial, onde o Senhor tem que precisa dizer para nós: muito bem, servo bom, fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós não podemos ouvir outras coisas, né? E o Senhor está convidando cada um de nós sempre para fazer essa reflexão, que o reino de Deus, ele é tão grande, mas também é tão pequeno que pode caber no meu e no seu coração. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que sofrem, sejam em casa, no hospital, e pedimos em especial pela vida do Edson, né, que está na UTI ali em Chupinzinho, e nós pedimos para que Deus o recupere o mais rápido possível, traga-o para o seio da sua família, para a sua igreja. Nós oramos por isso. Então, redobre suas orações pela vida do Edson. E aqui nós temos uma lista de pessoas para que você possa orar por elas. Temos também uma lista no nosso grupo de WhatsApp. Ore pela sua igreja, ore por nós, pelo sustento dessa igreja. O Senhor tem sido muito bondoso conosco e é fruto da fidelidade de vocês, da maneira com que Deus tem ajudado cada um de vocês nessa parte também financeira, né? Daqui uns dias nós vamos ter a parte, né, estamos cada vez mais evoluindo na parte inferior aí da nossa construção. As salas já estão prontas, 4 salas, né, praticamente prontas, faltam alguns detalhes. As outras ficarão prontas, cozinha, banheiros, e aí, então vamos evoluindo aí isso também, né? Graças de Deus para essa igreja. Quero então que a gente ore então por esses pedidos, e se você tem um pedido de oração, pode se colocar em pé nesse momento. Nós te louvamos, Senhor, porque quando cantamos, vem ó Espírito Santo, de fato, Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito é esse selo que nos guarda, nos protege, que nos dá destino certo, que é o céu do Senhor, e que nos capacita, nos dá dons, nos faz orar uns pelos outros, nos faz entender Teus planos, Tua vontade. É Ele quem nos comunica, Senhor, essa Tua grande vontade. É Ele quem habita dentro de nós. É Ele quem, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós junto ao Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por essa noite, porque mesmo, Deus, com tantas dificuldades, já há tanto tempo, o Senhor tem conservado o Teu povo, tem dado a eles, ó Deus, no Teu povo, a intrepidez, a coragem, a vontade de servir em qualquer situação, em qualquer momento. Nós temos dificuldades, né? Nós enfrentamos problemas, mas todos eles, ó Deus, levamos até a Tua presença, como hoje nós fazemos. Como nessa noite nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, as pessoas que estão descritas nesse livro de oração, as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens, os casais, os solteiros, para que Deus, a Tua vontade se estabeleça sobre a Tua igreja, sobre as famílias dessa igreja, que Teu povo, Deus, seja fiel, seja, Deus, um povo de testemunho aí fora, que fale daquele que dissipa todo medo e toda tristeza.
e que traz a Deus o consolo, que traz, Senhor, a saúde. E é por isso que nós oramos, em especial pela vida do Edson. Deus, nós pedimos ao Senhor que o ajude. Entendemos, ó Deus, que tudo tem um plano, mas, Senhor, que Deus, esse sofrimento, não apenas dele, mas de sua família, passe o mais rápido possível. E possamos vê-lo novamente entre nós e possa servir o Senhor. Oramos por ele, por todos aqueles que estão enfermos, pelas famílias que perderam seus entes queridos, ó Deus, nesse final de semana, nessa semana, Deus. Oramos por cada um deles, pedindo, Deus, console seus corações. Deus, é uma dor terrível perder alguém, Senhor, mas o Senhor é o que consola corações. Visita essas famílias, ó Deus, com teu amor e com o consolo do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, e tenha misericórdia das nossas famílias. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Querido, você abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Começa uma mensagem hoje e, se Deus quiser, termina na semana que vem. Estava estudando esse texto e vi que ele teria muito mais do que apenas um domingo para falar. Então, resolvi de transformar em duas mensagens. A primeira neste domingo, a segunda no domingo que vem, se Deus assim permitir. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel, profeta e também sumo sacerdote de Israel. Bom, todos acharam? Amém? Muito bem. Isso diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Até aí. Na próxima semana a gente continua até o verso de número 13, pois nós vamos ficar nessa primeira parte. Você deve conhecer esse capítulo 16. É um texto muito famoso, onde Deus manda Samuel ungir um novo rei de Israel, Davi, na qual se passam todos os filhos de Jessé, e cada um que passava, tão grande, belo, imponente, o Samuel dizia: é este. E o Senhor diz: não é, não é. Os homens veem de um jeito, mas o Senhor vê o coração. Mas hoje eu não quero falar dessa percepção humana e divina. Eu quero falar sobre os dois primeiros pontos que estão aqui. E para isso eu faço uma pergunta para você. Você conhece a voz de Deus? Como seria fácil, de quando a gente fizesse uma oração, por exemplo, diante de alguma coisa que você gostaria de saber a vontade de Deus para que você não errasse. E Deus aparecesse para você, num sonho, numa visão, e dissesse assim: meu filho, minha filha, sobre a oração que você fez, a resposta é tal. Você não gostaria que fosse assim? Há tantas coisas na nossa vida que a gente gostaria de perguntar para Deus: devo casar esse ano?
Será que eu devo casar? Você que é solteira, solteiro. Será que eu devo começar uma faculdade ou uma nova faculdade? Será que está na hora de aumentar a minha família? Ou tá bom o número que tem? Para vocês que podem, né? Sair desse emprego, começar um novo. Uma nova proposta, né, de carreira. Construir uma casa, comprar um carro. Ah, quantos projetos a gente tem? E como a gente gostaria de pedir, Senhor, o que devo fazer com aquilo que tenho nas minhas mãos? Mas há outras perguntas que não têm a ver com projetos, mas têm a ver com dificuldades. Como eu posso compreender quando alguém parte desse mundo? Senhor, por que isso aconteceu? A gente não gostaria de uma resposta. Como entender quando uma amizade de tantos anos se acaba? Por que eu estou sofrendo? Qual é o motivo do meu sofrimento? Fiz alguma coisa errada? Por que eu estou doente? Ou por que as pessoas ao meu redor estão adoecendo? Por que eu sofro com isso? Por que eu estou passando por esse deserto da vida? Por que há tantas dificuldades? Por que eu enfrento tantos problemas? Quando termina um, começam dois. Ah, quantas desilusões. E a gente faz perguntas para Deus. Deus, cadê a tua voz? Eu queria ouvi-lo. Eu queria entender as coisas. Eu queria compreender por que está acontecendo isso comigo. Você não é, talvez, como eu, que faz essas perguntas? É difícil de entender a vontade de Deus, não é? Nós temos tantas dificuldades em compreender a vontade e também ouvir a sua voz. Por que Ele não vem de forma clara falar ao meu e ao seu coração? Bom, a Bíblia diz que na história isso aconteceu. Por muitas vezes Deus falou com homens e com mulheres face a face. Alguns por sonhos, visões, mas nos últimos tempos, Deus usa a sua palavra para falar comigo e com você. E eu tenho certeza de uma coisa, nessa noite você, que talvez se enquadre com todas essas perguntas, ou com algumas delas, saia daqui com algumas respostas de Deus. O que eu posso fazer para interpretar e conhecer a vontade de Deus? Ouvir claramente os seus propósitos para mim, para a minha vida, para a minha família. Como é que eu posso ser próspero em ouvir essa voz e executar a sua vontade? Para que eu não venha a sofrer ainda mais. Para que eu não venha a ter mais infelicidade. Para que eu não sofra durante esse caminho, essa peregrinação da nossa vida. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu entendo que esse texto fala disso. Aqui nós temos, disse o Senhor a Samuel. Disse o Senhor a Samuel. Samuel, o grande profeta de Deus, foi incumbido de ungir um novo rei. Saul fracassou. E por que fracassou? Porque esse rei que era tão imponente, que tinha tudo para dar certo, fracassou? É que ele não obedeceu e não ouviu a voz de Deus. Quer ver comigo isso? Capítulo 15, volta um pouquinho, veja o verso 1 e 3. Só volta um capítulo para trás. Disse Samuel a Saul: envia-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. E atenta agora às minhas palavras, ou as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subir do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumentos. Bom, isso aconteceu com uma ordem de Deus. Todo esse povo estava contaminado com o pecado,
resistindo face a face a Deus. E isso começava desde os mais pequenos. Deus disse: não há um justo, nem sequer um, nem mesmo as crianças. Todos se extraviaram, como é próprio do ser humano. Quando o rei Saul não ouviu a voz de Deus, porque você vai ver durante o capítulo, que ele vai poupar os animais e o próprio rei. E ele então não ouve a vontade de Deus e não faz aquilo que Deus havia estabelecido. Por isso ele foi rejeitado pelo Senhor. E Deus disse: você não reinará mais sobre o meu povo. E por quê? Porque não me ouviu. Porque você não atendeu às minhas palavras. Veja o capítulo 15 ainda, verso 26. Pois diz: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. E já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aqui você já vai ver duas coisas bem claras. Ouvir a Deus e obedecê-lo é sinônimo de sucesso, de vida plena, de vida abundante. Mas não ouvir a Deus e não obedecê-lo é sinônimo de fracasso e rejeição. É claro, nas Escrituras, todas as vezes que nós olhamos sobre Deus falando ao povo e o povo não ouvindo, o que isso acontece. É claro para mim e para você hoje que nós precisamos não apenas entender a voz de Deus, mas também praticá-la. A sua palavra está repleta de ensinos para mim e para você sobre os mais diversos assuntos, sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária, sobre a igreja, sobre o que eu faço com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, como eu devo tratá-los, como eu devo tratar os meus irmãos, como eu devo trabalhar, como eu devo tratar o meu Senhor, e como eu devo ser como empregado, como eu devo fazer as coisas nessa vida, como eu posso ser feliz. Mas tudo isso tem como uma coisa: ouvir a Deus e obedecer. Como que eu posso ouvir a Deus e entender seus planos, então? Bom, veja o que aconteceu com Samuel. E o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui é que, para que você possa ouvir a Deus de fato, e ser próspero em fazer a sua vontade, você precisa dissipar toda a tristeza. É isso mesmo. Veja o que diz o texto aqui, no capítulo 16, verso 1. Até quando terás pena de Saul? Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Então a pergunta foi feita para Samuel. Um homem que, se você for olhar, foi sempre aquele que desde o começo aprendeu a ouvir a Deus. Lembre-se quando ele foi levado para Eli, como uma resposta de oração de Ana, que Deus havia dado a esse menino. Ele disse: eu consagrarei ao Senhor, e o levou para servir o Senhor no templo. Eli estava lá, o sumo sacerdote, e à noite o Senhor começou a chamar esse homem: Samuel, Samuel. E ele ia lá falar com Eli e dizia: o Senhor me chamou? O Senhor queria falar comigo? Eu não te chamei, volta a dormir. E ele voltava a dormir. Dali a pouco, de novo a voz: Samuel, Samuel. E ele ia lá falar com Eli, e ele dizia: eu não te chamei, para de me incomodar, volta a dormir. E isso aconteceu algumas vezes, até que uma vez o Eli disse o seguinte: percebeu que era o Senhor que estava querendo falar com ele. Disse: quando essa voz falar novamente, você diz: fala, que o teu servo ouve. Então o Senhor falou com ele. Você pode ver em toda a história de Samuel, muitas vezes esse homem, este grande profeta do Senhor, ouvindo a Deus e fazendo... Eu não vejo erros na vida deste homem. Claro que ele era pecador como eu e você, mas você vê um homem íntegro, você vê um homem irrepreensível, você vê um homem que quando Deus fala, ele obedece. Mas quando Deus deu uma ordem para ele, diz o texto que
havia resistências emocionais no seu coração. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ir e ungir outro rei que não Saul? Apesar de ter visto todo o fracasso desse homem como rei, de não ouvir a Deus, agora ele está diante dessa dificuldade. Como é que eu posso ouvir a Deus agora? Se claramente ele está dizendo isso. Diz o texto que o Senhor viu no seu coração uma grande tristeza. E a pergunta é, por que Samuel ficou triste? Qual que é o motivo que ele ficou assim? Diz o texto que ele foi rejeitado, não Samuel, mas o rei Saul. Verso 11 diz o seguinte: então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. Lembrem que tinha acontecido? Ele não matou tudo que Deus havia dito para matar. Ele conservou, pois, ele disse, olha, eu quero fazer uma consagração ao Senhor das melhores das ovelhas, poupar o próprio rei, o Agag, animais gordos, cordeiro, o melhor que tinha. Ele disse, eu vou fazer uma oferenda ao Senhor. Você já sabe aquele ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Ele era para ter feito o que o Senhor tinha dito para ele. E diz o texto que à noite, o Senhor veio falar com Samuel, dizendo, acorda, rapaz. Eu acho que já era o jeito de Deus falar com Samuel, era à noite, né? Com o começo da sua vida, ainda muito pequeno, servindo ali, Deus já falava com ele à noite, disse, acorda. Havendo eu rejeitado Saul, porque deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se aquele para falar o que Deus tinha dito para ele. A pergunta é, por que ele estava triste? É difícil de encontrar no contexto da história por que dessa tristeza. Mas quem sabe a gente encontra uma resposta no capítulo 12. Eu não queria que você lesse agora porque é bastante coisa. Mas no capítulo 12 diz que quando o povo rejeitou Samuel e o próprio Senhor, e o Senhor disse, fique tranquilo, Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele não rejeitou você, ele está rejeitando a mim. Fique tranquilo. Mas o que é que Samuel fez então? Bom, Senhor, então estou livre. E ele faz um juramento para o povo. Vocês sabem que tudo que eu fiz na presença de vocês, eu não tive nenhum pecado contra o povo. E ele começou a falar, diante de Deus vocês estão de prova. E o povo disse, é verdade. Então agora eu vou tirar minhas vestes. Meu plano de aposentadoria vai começar. Vou pegar uma casa lá na praia e vou ficar por lá. Agora é com você, Saul. Deus levantou você de rei. O povo não quis nem a mim e nem a Deus. Então o povo que fique com Saul. Talvez o motivo da tristeza dele é que os seus planos de aposentadoria estavam frustrados. O Senhor aparece para ele novamente e diz, tenho mais um trabalho para você. Eu também posso imaginar que a sua tristeza era de ver que Saul poderia ter acertado. Ele tinha tudo para fazer o que era certo. Era só escutar a voz de Deus. Era só entender que Deus tinha o melhor para ele. Ele tinha que fazer o que Deus havia determinado. Mas Samuel agora está diante de uma tristeza que toma conta do seu coração. E um homem que sempre ouviu a Deus, agora estava com dificuldades em fazer isso. Mas Senhor, o Senhor vai me enviar para falar com Saul sobre isso. Para dizer que agora, ou melhor, para ungir o novo rei. Eu acho que não é o melhor plano. Eu acho que vai ter dificuldades. E veja, eu já estou aposentado. Eu já parei de fazer essas coisas. Eu tenho novos planos para a minha vida. Bom, o texto diz
que ele estava muito triste. Sabe, meus irmãos, é uma coisa que faz com que a gente não escute a Deus, a nossa tristeza. E seja por os mais diferentes motivos. Às vezes eu estou triste com alguém, às vezes eu estou triste com o próprio Deus, porque alguma coisa aconteceu, e aí eu não consigo mais ouvir a sua voz, eu não consigo mais entender os seus planos. E às vezes é porque a vontade que eu tinha sobre alguma coisa foi mudada. E às vezes pelo próprio Deus. Eu não sei se nessa noite você se enquadra com alguma dessas coisas. E quem sabe o seu coração esteja triste por conta disso. Mas Deus, Ele tem seus próprios pensamentos. São mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são diferentes dos nossos. E às vezes isso nos traz tristeza. Por que Deus está mudando o meu caminho? Por que Deus está traçando novos planos para mim, se eu tinha outros planos? Por que eu estou sofrendo com isso? Bom, se você lembrar dos discípulos de Emaús, vocês sabem que o nosso Senhor havia sido morto. E no domingo que Ele ressuscitou, eles fugiram de Jerusalém e foram para Emaús. E quando eles estavam indo para Emaús, o que aconteceu? O Senhor apareceu para eles. E por que vocês estão tristes e vocês estão assim cabisbaixos? Mas vocês não sabem, ou melhor, você não sabe, aquele homem que apareceu, que era Jesus, o que aconteceu em Israel? Como mataram Jesus, varão, profeta? E à medida que eles iam caminhando, iam mostrando sua tristeza e o medo que eles tinham de ficar em Jerusalém. Diz o texto que eles foram impedidos de ver o Senhor. A tristeza faz a gente ser impedido de ouvir e de ver o que Deus tem para mim e para você. Samuel estava diante dessa dificuldade. Medo e tristeza estavam com aqueles discípulos. Agora ele também estava com uma dificuldade, uma resistência emocional. Nesse caso, a tristeza. Você está triste hoje por algum motivo? Há alguma coisa que hoje está abalando você? Alguém que te prejudicou? Alguém que tem algo contra você? Alguém que você ama está passando por alguma dificuldade? Teus planos mudaram? Ou planos da tua vida foram encerrados? E você não sabe por quê? Você nem imagina qual que é o motivo. E quando você pergunta para Deus, parece que os céus estão em silêncio. O que nos impede de ouvir essa voz, de compreender? A tristeza. Sabe, meus irmãos, e nós temos muita dificuldade com isso. A gente entristece nosso coração com muita facilidade. Não precisa de muita coisa para que os nossos olhos caiam lágrimas, para que o nosso coração se feche com a tristeza. Porque nós não compreendemos tudo da vida. E nem podemos. Mas quando isso acontece, você e eu somos chamados para o real sentido de todas as coisas. Glorificar a Deus. Em meio às coisas que acontecem. Que não sabemos por quê. E quantas perguntas estão sendo feitas nesses dias? Quantas famílias perguntam por que isso ou por que daquilo? Quantas dificuldades o povo tem entendido de que Deus poderia ter uma resposta e às vezes não vem. E o que acontece com o coração? Tristeza. Cuide com a tristeza, porque ela precisa ser lançada fora. Toda tristeza precisa ser dissipada para que você ouça a voz de Deus e entenda os seus planos. Os discípulos de Emaús foram impedidos de ver o Senhor, pela tristeza que eles tinham do que tinha acontecido. E você está assim também? Você precisa entender que o real sentido de tudo é glorificar a Deus. Mas há um segundo ponto que eu queria falar com vocês nessa noite, que está no capítulo 16 também, aonde diz o seguinte: então enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre dos seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel:
Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. O homem que tinha muita intrepidez, muita coragem no Senhor, agora também está com medo. Bom, isso mostra uma coisa para mim e para você, que nós vivemos dias que estamos lá em cima e dias que a gente está lá embaixo. Às vezes a gente está com toda a força, às vezes a gente está sem força. Às vezes a gente confia de todo o coração e às vezes a gente não tem confiança nenhuma. A Bíblia é tão clara em mostrar para nós que nós somos assim, de altos e baixos. Por isso, em segundo lugar, além de dissipar toda a tristeza, você tem que lançar fora todo medo. E o medo é constante. E o medo vem. Ainda mais esses dias. Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Tem um rei no trono. Pense você comigo, se você não teria medo também. Tem um rei que tem todo o poder. Ele é poderoso, ele tem um exército. Como eu posso ir até Belém se eu tenho que passar pela cidade de Saul? E passando por lá, vão perguntar: como, Samuel? O que você está indo fazer? Saiu da sua aposentadoria? Alguma coisa Deus mandou você fazer. Eles vão perguntar. E aí, Senhor, sabe de uma coisa? Eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer. Ele vai me matar. Quando ele souber que eu fui ungir um outro rei, ele vai me matar. Ele não vai deixar que isso aconteça. E você? Já passou por medo na sua vida? Quem sabe é o medo que está hoje no seu coração. O medo é outra coisa que faz com que a gente não ouça a voz de Deus e não compreenda. E não obedeça. Aliás, esse é o terceiro ponto, mas isso fica para semana que vem. Eu tenho medo. Como é bom a gente falar que a gente tem medo. Ah, mãe, a gente tem medo de tanta coisa. A gente tem medo de perder alguém. A gente tem medo de escuro. Tem medo de bicho. Tem medo de cobra. Tem medo de aranha. Tem medo de não sei o quê. A gente tem medo de ficar sem emprego. De não ter mais um salário. A gente tem medo de pegar a doença, a gente tem medo, se pegar a doença, de morrer. A gente tem tantos medos. Ah, meus irmãos. A palavra de Deus disse que no Senhor todo medo é lançado fora. Todos os nossos medos podem ser dissipados. Eu tenho certeza de que falar hoje sobre medo é uma coisa que está em todos os nossos corações. E eu e você precisamos tratar disso, porque isso nos impede de ouvir e de continuar a nossa carreira cristã. O medo e a tristeza. Muitas mensagens a gente já pregou aqui, muitas coisas a Bíblia faz, mas o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente olhe para baixo e não para cima. De onde que vai vir o meu socorro? A Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. É dele que nós precisamos olhar, é para ele que nós precisamos fitar os nossos olhos. Porque quando olhamos para ele, o medo é dissipado. Lembra de Adão? O texto diz que ele teve medo e se escondeu. Não é? O que ele tinha feito antes? Ele não ouviu a Deus, junto com a sua esposa. Fizeram aquilo que Deus havia dito para não fazer. Deus havia dito: não comam desse fruto, porque certamente no dia que comeres, morrerão. Não é sempre assim a história. A gente não dando ouvidos a Deus e se machucando, entristecendo e, por conseguinte, tendo medo. O medo é claro quando vem o pecado. Quanto mais eu estou no pecado, mais medo eu tenho. Adão disse: eu tive medo, Senhor. Porque o Senhor estava dando uma chance para ele confessar o seu pecado. Por que ele estava escondido? Ele diz: eu estou escondido porque eu tive medo. Eu tenho medo do que o Senhor vai fazer comigo, porque eu pequei.
O Senhor queria que ele confessasse o seu pecado, e ele disse: eu me escondo. O medo faz isso comigo. Me esconder. Não ouvir. Continuar na surdina. Lembram quando os espias foram conhecer a terra prometida? 12 espias sendo lançados para essa terra. E vindo com boas respostas. Por um lado, dizendo: a terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra tem pão com fartura. A terra é tudo aquilo que Deus havia dito que era. É verdade o que Deus tinha dito. Só que tem um problema. A terra tem gigantes. A terra tem exércitos poderosos. A terra tem povos preparados para a guerra. Nós não podemos entrar. Ouviram em parte, dizendo: é verdade o que Deus disse. Mas por outro lado, não acreditaram que Deus havia de livrá-los e de subjugar aqueles povos com a sua força e não com a força do povo. Depois de eles ter passado 40 anos no deserto, por não ouvir a voz de Deus, sofreram no deserto. Deus não os abandonou lá. Deus cuidou deles lá, mas eles não precisavam ir para o deserto. Era para eles ir para uma terra que mandava leite e mel. Depois disso, levantou-se então Josué, um dos 12, que tinha dito boa palavra: Deus vai conosco. É verdade tudo que tem lá. São gigantes, tem muita coisa, mas o Senhor vai conosco. Então foi dito para Josué: não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não tenha medo. Não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Toda vez que o medo chegar na porta do meu coração e no céu, você tem que lembrar das palavras do Senhor. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Eu não vou desamparar você. Não te espantes. Eu sou contigo por onde quer que andares. Lance fora todo medo para escutar a voz de Deus, para obedecê-lo, para fazer sua vontade. Veja, um grande homem de Deus agora está com medo de Saul. Um homem que fez tantas coisas, um homem que falava com Deus praticamente face a face. Agora tem medo. Se ele teve medo, imagine você e eu. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Está com medo hoje? Do quê? O que é que atrapalha você? O que está te paralisando hoje? É o medo do quê? Pois eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a sua vida. E por isso você não precisa ter medo. Você só precisa ouvir e obedecer. Porque ouvir é sinônimo de sucesso. Desobedecer e não ouvir é fracasso. Lance fora todo medo. Obedeça o Senhor, pois os seus planos são de vida e não de morte. Eu queria encerrar essa mensagem parcialmente, que a gente vai ver ainda 2 pontos na semana que vem. Eu queria perguntar para você, para a gente refletir e praticar algumas coisas. Não é difícil de ouvir a voz de Deus? Vamos. Se é difícil para mim, é também difícil para você. Só que Deus, Ele é muito claro conosco. Ele deixou uma palavra para a gente obedecer. E, gente, nós sabemos o que é certo e errado. Nós sabemos. A nossa vida com Deus vai trazendo cada vez mais consciência e entendimento, discernimento do que devemos fazer. Às vezes nós transgredimos coisas que são tão claras, que Deus vai dizendo: não case com ímpio, você vai se dar mal. Não tenha um sócio ímpio, você vai se dar mal. Não fleta com o pecado, ele vai te seduzir. Não tenha relações sexuais antes do casamento, isso é maldição. Não traia sua esposa, seu marido, isso vai trazer consequências seríssimas.
Não abandone seu filho e sua filha, antes os ensine no caminho do Senhor, para que quando eles forem grandes, não se desviem da verdade. São coisas tão claras que estão nas Escrituras, e que eu e você precisamos ouvir a Deus. Mas para ouvir precisa tirar a tristeza. Por que essas coisas estão acontecendo? E nós temos uma tendência muito grande de culpar Deus por tudo que acontece. E aí eu fico triste. E depois eu tenho medo. E porque eu tive medo, eu não ouço. E porque eu não ouço, eu sofro. E o ciclo continua. Mas Deus quer encerrar esse ciclo terrível. Tirar todas as suas dúvidas. Falar no seu coração. Mas para isso essas resistências emocionais precisam cair. Medo e tristeza impedem de ouvir. Que tal nessa noite você colocar na presença de Deus as tuas tristezas e os teus medos? Eu queria chamar o grupo de louvor naquele mensagem que nós convidamos, aquela cântica que nós convidamos, que é o primeiro deles, o prelúdio. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu não sei quantos de vocês nessa noite estão com medo. Seja por as mais diversas coisas. Ou está triste por alguma coisa. Eu queria convidar nessa noite você a ouvir a Deus. O Deus que diz assim: não temas, não te espantes. Seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Eu não te desamparo, eu não te deixo. Quando Ele diz tudo isso para mim, Ele está dizendo: ouça a minha voz e seja bem-sucedido. Medite na minha palavra dia e noite e você vai ver o que vai acontecer para o seu coração. Não me abandone. Quem seria sábio abandonar as fontes de água viva? Ele diz isso com toda certeza. Ouvir a Deus é sinônimo de sucesso. Não ouvir a Deus é sinônimo de fracasso. Vamos cantar?
damos. Não apenas o antídoto contra a tristeza e contra o medo, mas também, ó Deus, a dica excepcional de que ouvir o Senhor é o sinônimo do sucesso e da vida plena, cheia de paz e cheia de alegria. Nós temos muitas dificuldades, Deus. Nós temos muitas resistências dentro de nós. E para ouvir o Senhor, então, quando é misturada com todas as vozes desse mundo, todas as coisas que ouvimos e que não é tua palavra, então nós temos dificuldade. Mas nessa noite, Senhor, queremos dissipar pelo menos esses dois que são talvez os mais terríveis: a tristeza e o medo. Coisas essas que fazem a gente paralisar a nossa vida cristã. Não te ouvir e não te obedecer. Ó Deus, nós sabemos pela história que nós lemos nessa noite que este homem do Senhor teve essas resistências. Mas ele soube passar por cima delas. Ele soube dissipá-las para obedecer a tua voz e fazer a tua vontade, como ele sempre fazia. Como ele, nós também temos dificuldades, mas queremos ser próximos como ele foi, em fazer a tua vontade. A tua vontade está repleta nas tuas escrituras, e que temos as respostas para quase tudo nessa vida. O que devemos fazer? Ó Deus, nos ajuda a ouvir e obedecer. Abençoe teu povo assim, Senhor, que ouvindo a tua voz, faça a tua vontade e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça desse bondoso Deus do Pai, que esse amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus irmãos, hoje e para todo sempre, e com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Boa semana. Ouçam a voz de Deus e obedeçam. Amém.